Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 18, para seguirmos caminhando para a conclusão dessa série de mensagens na exposição da Carta aos Efésios. E nós já estamos aí no penúltimo capítulo e hoje nós exporemos apenas esses 4 versículos, versículos 18 até o versículo de número 21 do capítulo 5 de Efésios. E você pode acompanhar a leitura também, você que está aqui na projeção, você que está em casa, também acompanhe, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Oremos uma vez mais, vamos pedir que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Maravilhoso Deus, bendito Pai, te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã com saúde, para te louvar, para adorar o teu nome, fazendo isso em coletividade, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio da comunhão, de estarmos aqui na tua presença, uns com os outros, nos unindo em oração, em louvor, na leitura da tua palavra, e agora também desejosos, ó Pai, de ouvirmos a tua voz através da ministração dela. Fala, Senhor, ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito, nos mostrando o caminho que devemos seguir e enchendo o nosso coração da Tua alegria. Nós oramos com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada nós expusemos aí boa parte do capítulo 5. Nós começamos no versículo 1 falando sobre sermos imitadores de Deus, como filhos amados, que andam segundo a sua sabedoria, portanto, andam na luz como Deus está na luz. E agora, nessa nova oportunidade, nós falaremos, ou daremos continuidade a esse estilo de vida daqueles que são filhos de Deus, que buscam imitá-lo e, portanto, andam com sabedoria, andam na sua luz. O instrumento pelo qual Deus faz com que andemos na luz e sejamos de fato imitadores dele, é quando nós somos cheios do seu Espírito. É sobre isso que fala o texto. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo, se os irmãos recordam bem, depois de 10 anos que ele havia plantado essa igreja aqui, durante sua terceira viagem missionária, aqui na cidade, né, que era uma cidade famosa, uma capital importante ali da província, ali do antigo Oriente Médio, Oriente Próximo, uma das mais importantes, das mais ricas, mais influentes, né, mais habitadas e também mais transitadas por aqueles que passavam ali com seus comércios, com suas peregrinações, com suas viagens. E aí Paulo escolhe essa igreja estrategicamente para plantar ali um polo de envio de missionários. Então era uma igreja sólida, firme. O apóstolo Paulo tinha passado 2 anos ensinando a palavra, ensinando os sacramentos, né, discipulando aqueles irmãos. Ele sai para plantar outras igrejas e agora recebe uma notícia lá, estando em uma prisão em Roma, de que a igreja precisava ser reafirmada, consolidada, fortalecida em suas antigas convicções, dadas as ameaças daquela cidade que, por ser grega, por ser rica e por ter uma cultura muito influente, uma cultura muito misturada, muita idolatria. Vocês lembram que ali havia um templo da deusa Diana, né, importante ali. Então Paulo junta aquele conteúdo teológico que ele já havia exposto e traz agora com ênfase sobre a graça de Deus, sobre a atuação do Espírito Santo e sobre a união daqueles irmãos no corpo de Cristo, formando essa igreja gloriosa. Ele faz isso do capítulo 1, trazendo o aspecto claro de que fomos eleitos sem que fizéssemos nada por merecer, antes da fundação do mundo. No capítulo 2, ele deixa claro que isso não foi um movimento de Deus antecipado ao nosso por qualquer mérito que teríamos adiante, não, foi pura graça que não vem de nós, assim como a fé, que é dom de Deus, para que uma vez desfrutando da sua fé e da graça que nos foi dada, nós pudéssemos andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí no capítulo 3 e 4, ele traz um louvor exaltado a Deus, que consegue unir pessoas tão diferentes, com histórias tão diversas, com culturas distintas em uma só família
família. E aí ele traz esse poder unificador do Espírito que nos capacita para sermos de fato uns com os outros, um apenas em Jesus Cristo, um só corpo guiado por uma só cabeça, que é o Senhor da igreja. Quando a gente chega no capítulo 5, Paulo vai exaltar aqui essa característica que nos distingue das demais famílias, digamos assim. É que nós somos uma família pura, nós somos santificados em Cristo, para que de fato possamos andar como Ele andou, imitando o seu bom testemunho, e isso, irmão, só acontece pela operação do Espírito Santo. Se você voltar seus olhos então para o versículo 18, Paulo então está dizendo que a gente não deve se embriagar com vinho. Por quê? No vinho há dissolução, há uma perda de consciência temporária, há um efeito entorpecente ali, um efeito sedativo que tiram as pessoas do seu controle. E aí logo em seguida ele traz essa expressão: mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente analisa esse verbo aqui, irmãos, enchei-vos, primeiro, qual o modo que ele está? É uma ordem, então ele está no modo imperativo. É uma ordem dada a Deus para quem? Qual o número aqui? Está no plural. Enchei-vos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que são cristãos, todos que foram chamados das trevas para a luz, agraciados por Deus, tendo recebido o dom da fé, tendo sido inseridos no mesmo corpo, pertencendo à mesma família, todos eles devem ter essa marca, eles devem ser cheios do Espírito. Mas aqui há um tempo, e esse tempo é claro, é presente. Enchei-vos, sejam cheios. Quando? Agora. Então é uma atitude que é um presente, mas é contínuo. A gente começa a se encher e não para nunca. A gente vai transbordando do Espírito Santo. É uma ordem dada a todos os filhos de Deus e que não termina, ela apenas começa. Quando a gente conhece a Cristo, somos enchidos pelo seu Espírito dia após dia. Mas há também uma voz aqui, irmãos, e aqui é interessante. A voz desse verbo aqui é passiva. Enchei-vos. Deixemos ser cheios, sejamos recipientes de uma ação espiritual de Deus, pela qual nós somos cheios do Espírito Santo. Mas qual o significado aqui? A dica foi dada anteriormente. Alguém que está bêbado, alguém que está embriagado e, portanto, aos olhos dos demais, é uma pessoa alegre, é uma pessoa solta, que não se envergonha das coisas não nobres que ele faz, ela aparentemente está ali de forma descontrolada. Aparentemente ela perdeu ali o senso do ridículo, como a gente costuma falar. Mas aqui Paulo fala ao contrário disso, e Paulo usa essa imagem aqui bem contrastante, né? Comparar alguém que é cheio do vinho com alguém que é cheio do Espírito para falar. Vocês, pelo contrário, sejam cheios do Espírito, sejam controlados pelo Espírito. Esse é um significado primário desse verbo aqui. Deixemos que o nosso ser seja guiado, controlado pelo Espírito de Deus, que é santo. A grande distinção aqui, irmãos, é que alguém que perde a consciência pelo fato de ter se embriagado, aqui não é uma proibição total a qualquer ingestão, né, ou desfrute de alguma bebida alcoólica, mas a embriaguez, a crítica aqui, o aviso, né, o alerta que Paulo faz aqui é: não se deixem ser controlados pela embriaguez, pelo excesso da bebida alcoólica, porque isso vai fazer com que vocês percam o controle e não exerçam o domínio próprio. Ao contrário disso, alguém que é cheio do Espírito desfruta e expressa o fruto desse Espírito. Alegria, por exemplo. Essa alegria, irmãos, não é aquele tipo de alegria que alguém embriagado provoca nas pessoas pelos risos incontidos devido às suas vergonhas desnudas diante de todos. A sua vida muitas vezes é expressa ali sem nenhum tipo de constrangimento, os seus problemas. A sensação é que aqueles problemas agora estão mais aliviados, porque de fato a bebida traz em algumas pessoas essa sensação de dormência, como se aquelas antigas preocupações por aquele breve tempo ficassem em segundo plano, apesar de depois voltarem com tudo junto com aquele dia posterior, com os efeitos nocivos que ela pode trazer ao nosso organismo. Alguém, portanto, que não é cheio da bebida e que se volta a ser cheio do Espírito, desfruta de uma alegria que é uma satisfação, é uma sensação de segurança, de desfrutar da presença de Deus e saber que em meio às dificuldades, sim,
e aos problemas, sim, nós podemos desfrutar de alegria porque aprendemos a passar pelas provações, sabendo quem está conosco e para onde Ele está nos levando. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, por exemplo, naquele versículo de frases, de traseiras de caminhões, que a gente sempre vê lá na carta aí seguinte de Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 11, quando Paulo diz assim: digo isto, irmãos, vamos ler o versículo 10, se você puder, Filipenses capítulo 4, versículo 10, vamos ler até o versículo 13, todos juntos? Leamos? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que tem me fortalecido. Eu tudo posso passar, qualquer que for a adversidade, ou a abundância, a tristeza, ou a alegria, o desfavor, ou a vitória. Eu posso e aprendo a passar por cada uma dessas circunstâncias, por meio daquele que está me fortalecendo. Essa é a verdadeira alegria. Esse é o desfrute daqueles que não precisam se embriagarem para aliviarem suas tensões, antes buscam no Senhor o amparo que lhe dá satisfação de viver. É dessa alegria, se você voltar então para o nosso texto aí de Efésios capítulo 5, que fala esse versículo 18 e que dá a dica para a primeira evidência ou o primeiro recurso pelo qual nós somos cheios do Espírito, é louvarmos com alegria. É bendizermos a Deus com alegria. Veja o que é que diz o verso 19. Quando ele dá essa ordem, enchei-vos, ele vai dizer como isso acontece. A primeira forma é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui, meus irmãos, fica muito claro que o apóstolo Paulo, ele está enfatizando essa distinção que existe daqueles que são habitados pelo Espírito de Deus. E aqui cabe fazer realmente essa explicação inicial, a fim de que compreendamos como isso se dá. Porque de vez em quando existe uma dúvida entre a diferença sobre batismo com o Espírito e enchimento do Espírito. Na sua Bíblia existe alguma ordem dada por Deus aos crentes, sejam batizados com o Espírito Santo? Você encontra essa ordem? Busquem o batismo com o Espírito Santo. Mas existe a ordem de serem cheios. Sejam cheios do Espírito Santo. Então, nós entendemos, segundo, se você puder abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 11, uma explicação que o próprio apóstolo Paulo aqui nos dá, acerca de como acontece essa habitação, esse batismo, esse selo do Espírito Santo nos filhos de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 12 e 13, nos dizem assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, quem, irmãos? Todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Na própria carta aos Efésios, se você voltar para o capítulo inicial, capítulo 1, a partir do versículo 13, ou melhor, versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre este selo irremediável, indestrutível do Espírito de Deus em cada um dos seus filhos. Ele vai dizer assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, quando, irmãos? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com
o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo do Senhor. Qual o propósito desse selamento, desta habitação, deste batismo? Vamos ler o verso 14 juntos? O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo em nós é a garantia de que somos de Deus, de que pertencemos ao corpo de Cristo. Quando é que isso acontece? Depois que ouvimos a pregação do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, e qual o critério? Tendo nele também crido, fomos selados pelo Espírito de Deus. Então, o batismo, ele alcança a todos no dia de nossa conversão, mas não é um evento que se conclui em si mesmo, sem nenhum aspecto decorrente, sem nenhum desdobramento. Nós, depois que somos convertidos, várias ordens bíblicas nos instigam a buscar mais do Senhor. Não é que uma vez batizados recebemos todo o conhecimento de quem Deus é, todo o conhecimento de quem Cristo é, de quem o Espírito é e o que eles fazem. Não é que uma vez batizados agora, nós temos todo o aperfeiçoamento cristão para o serviço do reino. Precisamos buscar conhecer mais e mais ao Senhor, crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, sermos cheios do Espírito Santo. E lembrando sempre, irmãos, este Espírito Santo não é uma substância que a gente vai tomando, bebendo ou comendo, nos enchendo. Hoje eu tenho 15% do meu recipiente aqui cheio do Espírito, amanhã eu vou ter 20% e assim por diante. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que a imagem que o apóstolo fala, comparando aqui encher-se de vinho com encher-se do Espírito, é sobre controle, domínio, que também é fruto do Espírito, domínio próprio, que nada mais é do que o domínio do Espírito Santo em nossas afeições, nosso pensamento, nossas atitudes, nossos planos, quem nós somos e quem estamos nos tornando em Cristo Jesus. É por isso que lá no capítulo 5, voltando para o nosso texto, no versículo 19, o fruto desse Espírito se transborda em nós quando nós nos relacionamos uns com os outros, porque todos somos habitados pelo mesmo Espírito. Quando temos o mesmo Espírito em nós, nós falamos a mesma língua, nós louvamos, cantamos, salmodiamos, são 3 expressões intercambiáveis no texto, tudo isso para dizer que a alegria deve ser a marca da igreja de Cristo, e ela se expressa no louvor e na adoração. Eu nunca vou esquecer de uma história que minha mãe sempre gosta de contar, quando pensa em louvar a Deus, porque a gente sabe, o texto diz que esse louvor é em todo o tempo, né? É cantando em todo o tempo, em qualquer circunstância, mas é difícil a gente cantar quando a voz embarga em meio às aflições. E aí essa história que minha mãe conta é quando minha avó estava passando por um momento muito difícil na vida, no casamento, na fé, passando por várias crises há muitos anos atrás, né? E aí ela estava numa igreja em Campina Grande, do pastor Acácio, igreja congregacional central, alguns dos irmãos conhecem, e ela foi para não sei se era uma tarde de oração, culto de doutrina, dia de semana, e ela foi assim, sem nenhuma perspectiva, entristecida. Minha mãe a chamou para ir, também passava por algumas lutas. E aí no final daquele encontro, a minha avó foi lá e fez: pastor, ore por mim. E o pastor: agora, minha irmã. E aí estava minha mãe, minha avó e esse pastor, o pastor Acácio. E eles começaram a orar. E minha mãe conta que ela começou a não entender aquela oração, porque o pastor Acácio, ele só louvava a Deus. Senhor, eu te louvo porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque elas se fizeram novas todas as manhãs. Eu te louvo porque a Tua palavra é verdadeira, porque o caminho é certo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é sábio, porque as Tuas promessas se cumprirão. Eu te louvo pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Ó Senhor, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu não falhas, Tu nos amas. Ele começou só a exaltar a Deus, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. E minha mãe ficou: esse pastor não está entendendo, talvez não tenha feito a leitura da expressão de tristeza da minha mãe, talvez esteja sendo insensível. Por que ele não perguntou então o motivo de oração antes? Minha avó estava precisando de uma oração de socorro, de alívio, de intercessão, de clamor, e ele só faz louvar a Deus. E minha mãe disse que ela foi tomada por um sentimento meio de indignação até.
Até que o pastor diz amém. E elas vão saindo. E minha mãe espera dar uma certa distância do pastor e diz para minha avó: mãe, esse pastor, que oração foi essa? Eu não entendi nada. E minha avó olhava para ela e dizia: Rosângela, você não sabe como eu estou leve, como eu estou amparada. Parece que eu não consigo nem tocar o chão de tão leve. Foi a melhor oração que eu já recebi na minha vida. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus habita em meio aos louvores. No Salmo 22, verso 3, o Senhor diz que Ele é entronizado entre os cânticos dos seus filhos. O Salmo 16 vai dizer que na presença do Senhor há uma plenitude de alegria. E quando nós estamos na presença do Senhor, derramando o nosso coração, sim, haverá espaço para lamento, sim, haverá espaço para o choro, sim, haverá espaço para o clamor, para a intercessão, sim, haverá espaço para perguntas, sim, haverá espaço para dúvidas, especialmente na oração, mas não destituídos do louvor. Porque é o louvor que faz com que esse nosso lamento encontre o seu escape certo, o seu lugar de amparo, de conserto, de remodelação. É no louvor, irmãos, que nós, quando expressamos quem Deus é, o que Ele tem feito, o que Ele já fez desde a eternidade, por causa do seu amor a nós, nosso coração se enche desse alívio, que faz com que a gente relembre de onde o Senhor já nos resgatou. Dos becos aparentemente sem saída, que Ele abriu buracos onde não achávamos. Nós nos recordamos dos livramentos, das bondades do Senhor, das misericórdias, das curas, dos livramentos, que não são poucos. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Onde está esse versículo, irmãos? No livro chamado Lamentos. Lamentações do profeta Chorão, do profeta Jeremias, que pregava, vivia, testemunhava, visitava, fazia obra, engrandecia o reino do Senhor, e ninguém lhe dava ouvido. Ele falou: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? As pessoas, ao contrário, elas querem me matar, me largaram neste buraco para morrer num poço, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que eu penso ou do que eu desejo, e muitas vezes do que até eu peço. Porque é neste mesmo capítulo 3 de Lamentações de Jeremias que ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Louvor a Deus, irmãos, nos faz ser cheios do Espírito Santo. Isso nos dá a deixa para essa segunda evidência, ou o segundo recurso pelo qual somos cheios do Espírito Santo, é a gratidão. Ações de graças, é o que diz aí o versículo de número 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, irmãos, é a convicção de que somos muito mais abençoados do que merecemos e de que somos poupados de todo o sofrimento que merecíamos receber. Você e eu devemos sempre ter essa convicção, colocar esse lembrete no nosso celular, na nossa porta, mas na nossa mente e no nosso coração, de que tudo que temos, recebemos do Senhor, as bênçãos que nos chegam, são muito maiores do que deveriam ser. Porque nós que somos os recipientes dessa graça de Deus, éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, desviados do bem de Deus. Não há quem busque ao Senhor, não há quem queira fazer o seu bem, mas Ele nos fez bem, sendo nós ainda pecadores, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer sacrificialmente em nosso lugar, para que nele não morrêssemos eternamente, mas tivéssemos vida e vida eterna. Só de saber isso e lembrar disso, as nossas aflições que são duras, as nossas desventuras que são dolorosas de fato, a gente não tem como negar,
Só você sabe o que você tem passado, as suas dúvidas, suas lutas, suas frustrações, suas decepções, as suas faltas, suas escassezes. E ninguém está dizendo, chame ao mal bem, porque ele fugirá de vós. Lembra o que foi que José falou para os seus irmãos no Egito, quando os encontrou pela primeira vez? E depois o fez conhecer aos seus irmãos: olha, eu sou aquele que vocês me venderam como escravo. Vocês quiseram me matar, mas aí, para não sujar as mãos de sangue, preferiram que outros fizessem no lugar de vocês. Pois sou eu, José, somente o homem mais poderoso depois de Faraó no Egito. Vocês fizeram o mal contra mim. Porém Deus o intentou para o bem. Não é que Deus pegou o mal e fez assim: eita, meu filho vai ser prejudicado, deixa eu modelar esse mal aqui, deixa eu tornar ele em bem. Deus transformou o mal em bem. Não. O mal do coração dos seus irmãos, o mau intento, Deus, o verbo lá é anterior, é um pretérito, digamos assim, mais que perfeito. O mal que vocês intentaram, Deus já havia intentado para o bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando Romanos 8, 28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é que a gente vai fazer vista grossa ao sofrimento, irmãos. É que a gente deve ter essa compreensão e gratidão por tudo que nos acontece, porque sabemos que tudo coopera, contribui, age conjuntamente. Apesar de aos nossos olhos seja um caminho meio esguei, meio zigue-zague, sem destino, sem propósito, mas no plano eterno de Deus, Deus tem traçado um caminho de perfeição para que o propósito dele se cumpra em nós, para que sejamos conformados. Aí sim, Deus não conforma mal, Deus conforma gente. Sejamos conformados, tomemos a forma do Filho de Deus, a sua perfeita imagem, a imagem daquele que nos criou, para o louvor da sua glória, porque fomos chamados, somos justificados, fomos glorificados em Cristo, para que nos espelhemos nele um dia. E essa modelação, essa reestruturação da nossa natureza dói, ou não? Experimente crescer. Não é não, minha? Os dentinhos começam a nascer. É problema, mas é necessário. Saiamos da infância e precisemos o quê? Desenvolver, crescer, esticar os braços, alcançar os pés, para anunciar as palavras em locais mais longínquos. E tudo isso dá trabalho, é cansativo. Experimente fazer isso com outras pessoas. Relacionamentos, dá trabalho, é cansativo. E aí vem o fruto do Espírito: perdoe, ame, tenha paciência, se alegre, dê mais um passo, peça perdão, receba e aceite o perdão. As dores do crescimento não podem estar desacompanhadas das ações de graças. Tem a ver com humildade. Todas as vezes que a gente faz esse exercício de relembrar o que Deus já fez, da sua grandiosidade e nossa pequenez, a gente começa a dizer assim: rapaz, eu estou reclamando demais, porque eu merecia estar muito pior. Alguns de vocês têm costume, né? Como é que você está, meu irmão? Melhor do que? Mereço. E é isso mesmo. É isso mesmo. Quando somos humildes, nós aprendemos o exercício da gratidão e das ações de graças. É essa gratidão, irmãos, que marca aqueles que são plenos do Espírito de Deus. E aí, ao fazer isso, ao sermos agraciados por Deus, equipados com o fruto do Espírito, tendo a sua presença em nós, seremos capacitados para, no dia da angústia, clamarmos ao Senhor, colocarmos diante dele nossos lamentos. O melhor lugar de perguntas, até de questionamentos, dúvidas, é diante da oração, é orando ao Senhor. A gente pode sim desabafar uns com os outros, compartilhar nossas dores, mas tenha cuidado, porque às vezes a gente abre demais o coração para as pessoas, e as pessoas são pecadoras como a gente é também, e elas podem usar isso mais na frente para dizer:
Lembra aquele dia? Por que você está me falando isso agora? Então, guardadas as devidas proporções em nossas amizades, relacionamentos, familiares ou não, há um lugar, irmãos, que a gente pode escancarar quem nós somos. Aliás, nós nem deveríamos imaginar que isso não seria possível diante dos olhos de Deus, estarmos desnudos completamente, transparentes assim, ó. O Senhor sabe quem nós somos, Ele conhece. Por que então fingir que nada está acontecendo? Por que não conversar com Ele? Por que não dizer, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Eu não entendo o porquê disso, não entendo o propósito, não entendo o tempo disso vir a acontecer, porque agora? Porque essa luta? Mas esse lamento, irmãos, e esse é o desafio que eu queria destacar nesta manhã. Nosso lamento nunca deverá ser destituído de um coração agradecido, que nos leve a louvar, mesmo que em lágrimas de sofrimento. Aprendamos com o profeta, aprendamos com os servos de Deus, aprendamos com os apóstolos. Paulo estava preso, escrevendo sobre alegria. Ele já tinha experimentado isso, irmãos. Lembra quando ele estava com Silas na prisão lá em Filipos? Foi o que ele fez naquela prisão? Lamentou tristemente pela sua condição, questionou Deus por que ele, sendo um enviado para pregar às nações, estava preso em um clausura. Não, ele fez o quê? Ele louvou a Deus. Que oração louca é essa? Ele deveria estar clamando, chorando, e ele está batucando, ele está cantando. Lembra qual foi a acusação que os primeiros discípulos lá, em Atos capítulo 2, receberam da multidão que os via falando em línguas, cantando, pregando, louvando, se abraçando, se alegrando, quando eles foram cheios do Espírito Santo? Vocês lembram qual foi a acusação? Eles estão embriagados, uma hora dessa. Paulo e Silas estavam se alegrando no Senhor, apesar do que eles estavam vendo, apesar de onde eles estavam, apesar de como eles estavam. E a presença de Deus, que habita o louvor dos seus filhos, encheu aquele lugar de prisão e trouxe libertação. Vocês têm noção do que é um conjunto de prisioneiros verem suas algemas se quebrarem do nada, nos pés e nas mãos, as grades se abrirem, e o senso de liberdade que eles desfrutavam ser tão grande, que eles não queriam sair da prisão, que a prisão se tornou o lugar mais livre que eles poderiam desfrutar? Você tem noção do que é você passar dias ali, talvez meses, talvez anos, talvez décadas preso, ansiando por ver o brilho do sol, ansiando por abraçar seus familiares, talvez tentar reconstruir a sua imagem perante a sociedade, ser alguém diferente, e você vê a oportunidade, depois de dois loucos começar a gritar, a cantar, a falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e agora eu vejo tudo à minha frente se abrir, eu estou livre, eu posso ir desfrutar de tudo que eu anseio há tanto tempo, mas eu não quero sair, eu não consigo. Esse lugar me trouxe agora um senso de liberdade que eu nunca experimentei lá fora. Meus irmãos, houve salvação naquele lugar. Aquele que guardava os presos se viu liberto, salvo, ele e a sua casa, por causa dos louvores, do testemunho de Cristo Jesus, na boca de dois homens presos, sem saber se sairiam dali ou se morreriam ali, porque eles aprenderam a experimentarem todos os momentos, bons ou ruins, circunstâncias, porque eles já desfrutavam na presença daquele que muito os amava, que cuidava deles, que sim, permitia momentos difíceis, momentos solitários, angustiantes, permitiu doença, permitiu dor, permitiu naufrágio, permitiu chicoteadas públicas, permitiu prisões injustas, permitiu condenação, vergonha pública, permitiu tudo isso, mas eles tinham a convicção, mais uma vez, de que eles recebiam
muito mais bênçãos do que mereciam e eram poupados de muito mais sofrimento que de fato mereciam receber. Eles sabiam que eram selados pelo Espírito e que Ele era o penhor da sua salvação. E que mais cedo ou mais tarde eles estariam espelhados em Jesus, diante da face do Deus vivo, que deu sua vida sacrificialmente por pessoas que não mereciam. Deus fez isso comigo e com você. Deus está disposto a encher a sua vida e a minha vida. É tempo de louvarmos, é tempo de agradecermos e é tempo de nos submetermos uns aos outros. É o que diz o versículo 21 e essa é a deixa para a próxima oportunidade, quando nós veremos sobre os relacionamentos guiados por aqueles que são cheios do Espírito Santo. Relacionamentos parentais, conjugais e de trabalho. O Senhor que nos enche é aquele, irmãos, que nos dirige em todas as esferas da nossa vida. É aquele que nós espelharemos o seu caráter, ainda que falhos, ainda que tropeçando, ainda que de vez em quando escape uma murmuração, escape um lamento desacompanhado do louvor. Deus nos perdoa, Deus nos restaura, Deus colocará um novo cântico em nossos lábios. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, faça dessa oração um louvor a Deus. Quando eu falei vamos louvar ao Senhor, vamos fazer isso através da oração. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós não temos cânticos, salmos ou hinos espirituais que possam expressar toda a Tua generosidade, toda a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua paciência, Pai. Ó Deus, Tu és benigno, Tu és compassivo, Tu és longânimo, Tu és misericordioso. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos? O que faríamos? Quem seríamos, Pai? Nós queremos expressar, Senhor, a gratidão do nosso coração, ao tempo em que sabemos que falhamos em nossos louvores desanimados, que não expressam aquilo que realmente dizemos em nossos lábios. Nós queremos louvar ao Senhor com tudo o que somos e temos, e em todo o tempo darmos, exercermos essa disciplina espiritual de oferecermos as ações de graças que o Senhor merece receber. É bem certo que não compreendemos, Pai, alguns dos eventos que nos acontecem, de alguns sentimentos que tomam o nosso coração, mas não queremos com isso parar o nosso cântico e deixarmos que a murmuração tome os nossos lábios. Queremos, pelo contrário, ser cheios do Teu Espírito, sermos controlados por Ele, e assim experimentarmos a alegria indizível que experimentam todos aqueles que desfrutam da Tua presença. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa-nos, perdoa o nosso mau humor, a nossa inconstância, e nos dá a alegria de expressarmos uns com os outros as boas novas de salvação que ainda nos alcançaram. Oramos com gratidão, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.